Olá, tudo bem? Esse aqui é o canal Somando Mentes, meu nome é Eduardo e você está na jornada da leitura do livro de Isaías. Hoje é o dia do capítulo 37 e 38 e hoje eu vou falar sobre a importância de consultar o Senhor e de como Deus nos ouve. Para começar, capítulo 37, versículos 5 e 6 diz assim: Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, este lhe respondeu: Digam ao Senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Sabe, aqui esse capítulo, ele vai seguindo a sequência, mostrando a luta que passou o rei de Judá no momento em que um poderio bélico, que era a Síria na época, veio contra Judá. E ele ali, óbvio, o que ele foi fazer, ele não tinha outra alternativa. Ele se colocou naquela situação de, bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um acordo com esse povo? Não, não é o que Deus deseja. Então, nesse ponto, ele foi, acima de tudo, buscar a Deus. E então o profeta Isaías trouxe a resposta do Senhor para ele, dizendo: olha só, não se preocupe, porque o Senhor está dizendo, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que foram faladas, das ofensas, das dúvidas que foram tentadas plantar no seu coração. Então, confie em mim, porque eu vou trazer a solução. E nesse caso, os mensageiros da Síria, eles continuaram ainda a tentar assustar o povo de Judá, porque eles falavam até no idioma do próprio povo, justamente para que, olha, não tenha dúvida do que eu estou falando, não tente, não entendi direito, acho que ele falou de uma maneira, é outra coisa que ele quis dizer. Não, falaram exatamente no idioma do povo, inclusive, para poder ter certeza que o povo ia estar sendo confrontado com aquela situação aparentemente de total, plena destruição, ou seja, iminente destruição, caso eles não se rendessem. E por isso que lá em Isaías, capítulo 37, versículo 11, fala assim, com certeza você ouviu que os reis da Síria têm feito a todas as nações e como as destruíram por completo. E você acha que você vai se livrar? Aqui eu trouxe esse ponto porque nesse momento mostra o ápice de um confronto, dizendo, pera um pouquinho, você já viu o que a gente já fez com todas as outras nações. Você acha mesmo? O que você tem de tão especial? Você, eu digo povo, o povo de Judá, ou o rei de Judá, o que você tem de tão especial que vai garantir que você seja salvo e com o que era tão diferente de repente das outras nações? E daí, Isaías capítulo 37, versículo 14 e 15 diz assim, Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, apresentou-a diante do Senhor e fez o quê? Orou. É o que nós devemos fazer em todo o tempo. A gente recebe, às vezes, uma situação ali de um laudo médico dizendo que tem um problema muito sério, ou então a gente recebe uma carta dizendo que foi mandado embora, ou recebe uma carta dizendo que vai ser despejado, ou recebe uma carta dizendo que o relacionamento acabou, ou enfim, você entendeu onde eu quero chegar. Ou recebe algo que acaba com a nossa vida, tira o nosso chão. Bom, esse é o momento. Na verdade, não é esse o momento. O momento deveria ser anterior, inclusive, para estarmos orando. Porque nós estamos orando, por mais que essas situações de luta, dificuldade cheguem, nós sabemos de onde vai vir a resposta que vai nos tirar dessa situação. Agora, claro, vamos supor que de repente não aconteceu, você não orou. Bom, você tem uma grande oportunidade de começar a estabelecer um grande relacionamento com o Senhor, então, apresentando, orando a Deus, Agora, aqui nesse contexto, vem então a resposta de Deus. O capítulo de Isaías, capítulo 37, versículo 35 e 36, vai dizer assim, eu, o Senhor, defenderei essa cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. E nesse momento, o que aconteceu? Algo miraculoso aconteceu ali. O anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. E quando o povo se levantou na manhã seguinte, só haviam o quê? Cadáveres. Você vê como a provisão, o cuidado, o livramento de Deus vem da onde a gente não imagina. Não tenta dar a solução para Deus. Espera a solução que Deus vai trazer para a sua vida. Isso não exime você e eu de fazermos a nossa parte. A gente sabe quando depende de nós, fazemos a nossa parte. Mas depois que a gente fez a nossa parte, o que acontece? Nada. Nós precisamos esperar no Senhor, esperar o tempo de Deus, as soluções do Senhor, sem colocar a carroça na frente dos bois e atrasar às vezes a nossa vida tentando dar as nossas soluções porcaria que geralmente a gente tenta fazer. Mas quando nós esperamos o Senhor, a melhor solução vem, a bênção acontece de uma maneira plena, tá? Agora, quer ver uma situação?
A gente pode pensar, bom, então ele teve o livramento, olha só, realização. Agora é só festa nesse povo, né? Pois é, então olha só como Deus nos ouve. Lá em Isaías capítulo 38, versículo 1 e 2, vai dizer assim, ó: naqueles dias Ezequias ficou doente. O rei, ficou doente. Tinha tido então uma grande vitória, tal. De repente, então acabaram os problemas. Ele continuava vivo, continuava nessa terra. Quando é que está na palavra dizendo que os problemas se acabaram? Não está isso. Tanto que, a palavra vai dizer o seguinte, nesse versículo 1 e 2 do capítulo 38, que ele estava à beira da morte. E o profeta Isaías, ele foi visitar o rei e disse, lembra que o profeta Isaías tinha dito no capítulo anterior, fica tranquilo, rei, que Deus falou, ele está dizendo que ele vai livrar o povo. E agora Deus está dizendo, não, põe a tua casa em ordem porque você vai morrer, você não vai se recuperar dessa doença. Então Ezequias fez o que nesse momento? Bom, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Então ele foi buscar, ele já tinha entendido que, espera aí, se Deus tinha dado aquela bênção, fez aquela vitória, será que ele não vai ter misericórdia de mim e de repente conceder alguns anos a mais e me curar dessa situação? É claro, Deus faz o que Ele quiser, nós não podemos imitar o Senhor, mas também não é porque nós passamos por uma luta e tivemos uma vitória que não virão outras lutas. Você vê quanta lição a gente consegue tirar de uma passagem como essa? São só 2 capítulos e eles são tão profundos em lições, em exemplos para mim e para você. E Isaías, capítulo 38, versículo 5, então vai dizer o seguinte: vai dizer a Ezequias, daí Deus manda o profeta Isaías voltar lá falar com Ezequias de novo. Assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Eu ouvi sua oração e ouvi as suas lágrimas, então vou acrescentar para você 15 anos à sua vida. Isso mesmo, Deus ouviu a oração do rei e acrescentou anos na vida dele, porque ele teve o bom senso de lembrar, peraí, se eu já tinha orado e Deus tinha feito um milagre, se eu orar agora, o Senhor vai fazer a vontade dele. Talvez você recolher, que amém também, a vontade do Senhor sempre vai ser soberana, mas nós temos que fazer a nossa parte. A resposta vem do Senhor, seja ela para recolher, seja ela para manter, enfim, mas acima de tudo, isso é fidelidade a Deus, isso é temor a Deus, é primeiro buscar o Senhor. Então, Isaías 38, 19 vai dizer o seguinte: os vivos, somente os vivos, vão te louvar, ó Deus, como hoje eu estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade aos seus filhos. Aqui você vê 2 grandes verdades. Primeiro, somente vivo pode adorar a Deus. É a palavra do Senhor que está falando isso. Então, faça o que tem que ser feito no tempo da tua saúde, assim como qualquer um de nós deve fazer. Servir a Deus acima de qualquer coisa em todos os momentos. Mas para quem tem filhos, é muito importante contar a fidelidade de Deus da sua vida para os seus filhos, para que os seus filhos e os filhos dos seus filhos possam levar então a palavra do Senhor cada vez ainda mais até as próximas gerações, até a volta do nosso Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus está voltando, Ele vive e Ele vai voltar para buscar os seus e levar então para a vida eterna. Então confie nisso, confie porque é a palavra que está dizendo e a palavra não mente. Então, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, leia a Bíblia, se liberte e eu vejo você num próximo vídeo. Não esquece de compartilhar esse vídeo para abençoar outras pessoas e, claro, leia a Bíblia para você também ter a tua experiência individual em vários outros versículos que eu nem pude citar nesse vídeo. Vejo você no próximo. Até! Tchau!